Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar um pouco sobre algo que eu estava refletindo no dia de hoje. A reflexão que eu passei a ter sobre o sofrimento e tudo mais, ela começou num texto que foi lido na lição da escola sabatina hoje, na igreja que eu fui pregar, e a pessoa estava passando a classe, um irmão, e leu esse texto. Eu tenho uma característica engraçada que às vezes quando o texto me chama muito a atenção, eu começo a ficar refletindo nele, que eu até me desligo do que está sendo falado ali. E esse texto ele me chamou muita atenção, de uma maneira que nunca tinha me chamado antes. Aqui o contexto de Apocalipse 5:12, fala do que os fiéis ali, os salvos, proclamam junto com os anjos, né? Milhões de milhões de milhares de milhares, né, de seres viventes e anjos diante de Deus, e eles cantavam proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e a riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Esse pequeno texto aqui, que se situa no contexto de Apocalipse 5, porque ninguém conseguia abrir aquele livro e só o Cordeiro, que é Jesus Cristo, como João Batista mesmo colocou ele como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A gente tem referências assim de personagens mitológicos a respeito da dignidade. Por exemplo, você tem aquela lenda do rei Arthur lá, que ele tira a espada da pedra, ele é o único a tirar a espada da pedra e isso o tornou um rei. E você vê isso manifesto em filmes, né? Ninguém conseguia tirar a espada da pedra, então uma manifestação de força, ele se torna digno. Quando também nós vemos no cinema, o único contato que eu tive mais com a mitologia nórdica é que lá pro lado da Noruega ali, né? Dos antigos vikings. A questão do Thor, né? Quando você vê ele no cinema, ali mostra a questão da dignidade dele. Ele é digno e porque ele é digno, ele levanta aquele martelo, ele consegue empunhar aquele martelo, coisa que nenhum outro faz. Então, assim, as manifestações de dignidade, no final das contas, elas terminam em força. A força para puxar uma espada da pedra, a força para levantar um martelo, e etc. E aí eu volto para esse texto aqui que diz: digno é o cordeiro que foi morto. Olha só, a manifestação de fragilidade o torna digno de ser louvado, porque ele nos salvou por amor. Então, o maior ato de heroísmo de Jesus não foi um soldado que se sacrifica matando vários outros soldados inimigos com grande valentia, mas no final é ferido e morto. Não é em atos de força e grandes manifestações de poder. Aqui o ato que é destacado é quando ele se fez mais frágil. Ele se tornou um ser humano, onde ele pôde nos olhar na mesma altura, como um adulto quando ele abaixa o seu corpo e se encurva para conseguir olhar nos olhos de uma criança. Jesus ele fez muito mais do que isso. Ele se rebaixou ao nosso nível e se deixou ser ferido pelos nossos pecados, né? Ele se deixou ser torturado por isso. E isso me faz refletir acerca da importância do sofrimento, não só aqui mostrando a respeito de Jesus, mas dos seguidores dele. Uma coisa que ele diz que é certeza em várias passagens da Bíblia é que o cristão iria sofrer. E o sofrimento, de certa forma, ele torna o cristão apto para o reino de Deus. E o cristão é moldado por aquilo. A Bíblia usa comparações de que devemos ser, o nosso caráter tem que ser provado no fogo, como o ouro é provado no seu processo de purificação. E a minha experiência com sofrimento, eu gosto muito de falar do tema,
né? Não no aspecto negativo, mas focando o aspecto positivo. É um dos meus temas favoritos de falar. Tanto que eu gosto muito do livro de Jó, que é um livro que aborda muito a questão do sofrimento de uma maneira muito profunda. Eu acho que uma teologia do sofrimento em Jó é um dos livros que apresenta uma teologia mais profunda do sofrimento humano, né? Você vê Jó ali, no pó e na cinza, sofrendo, sentindo, pensando que era Deus que estava atacando ele, mas mesmo assim ele está ali reclamando e tal, teve suas reclamações, teve seus amigos que o julgaram erroneamente, mas ele está lá querendo dialogar com Deus, né? E a minha experiência com o sofrimento ela é muito marcante para mim, porque na minha experiência como cristão, o sofrimento ele foi sempre presente desde cedo na minha vida. Eu nasci prematuro, né? Isso talvez não se trata tanto de um sofrimento assim, porque eu nasci de 8 meses. Mas como eu já contei aqui para vocês no canal algumas vezes, a minha experiência no contexto de família e tal, no contexto, tem outros contextos que eu não vou aprofundar no momento, né? São questões um pouco mais íntimas de sofrimento, mas desde o meu convívio com os meus colegas na escola, sempre tinha algum querendo me bater. Todo ano tinha um agressor diferente, né? Era sempre um aluno diferente, valentão, que queria me bater. Então eu ficava sem saber. Meu pai tinha que ir na escola várias vezes para resolver essas questões e tal. Porque eu era magrinho, né? E tal, e os meninos tinham um corpo mais avantajado que o meu. Eu sofria muito, né? Quando não foi com agressão, é questão de muito bullying, perseguição. Até porque eu sempre, principalmente antes, eu usava roupas muito simples, não tinha condição de ter muitas roupas sofisticadas, né? Então, teve uma vez que até foi uma experiência engraçada, que hoje eu acho engraçado, mas na época foi triste pra mim, foi quando minha mãe, meu pai falou, não, seu tio vai cortar seu cabelo. Aí meu tio, no quintal aqui, foi cortar meu cabelo, acho que foi na 0, quase ou na 1. Acho que foi na 1, não é na 0 não. E aí pronto, eu era brancão mais do que eu sou hoje, por causa do sol que eu já peguei muito, sol, né, trabalhando com pintura, com outras coisas no sol quente. E aí eu peguei um pouco mais de cor, mas ainda sou branquelo, né? Mas naquela época era muito mais branquelo mesmo. E o que acontece? Aquela criança, branco, loiro, com cabelo cortado na 1, peguei sol, fiquei vermelho. Então ficou uma aparência ruim, muito ruim. E aí eu cheguei na escola com aquele cabelo daquele tamanho, vermelhão, e o pessoal começou a falar, peru, peru. Começou a tirar sarro de mim, né? Falando que eu era um peru. E aí o pessoal tirou muito sarro, né? Mas isso é até leve depois de muita coisa que eu passei. Muito leve. Então, desde então, a gente sempre teve experiências muito profundas com perseguição, com exclusão. Eu não era aceito nos meus grupos de colega por ser diferente. Aí chegou na fase da minha adolescência, que eu tentei mudar o meu jeito para me adequar ao grupo. Aí eu me sentia um lixo por dentro, e no final das contas eu percebia que mesmo assim eu não era aceito. Eu nunca, graças a Deus, nunca usei drogas assim. Nunca fiz nada assim muito gritante, embora já cometi meus erros, né? Nunca fiz nada muito gritante assim a ponto de roubar ninguém, né? Usar drogas e tal. Bater em alguém para ser aceito, não. Mas às vezes é questão de gosto musical e tal, a gente acabava querendo se enturmar, né? Então eu já andei desde pessoas que gostavam de funk até pessoas que gostavam de rock. Quando eu andava com a galera que gostava de rock no ensino médio, tinha vezes que eu ia na escola com uma camisa preta só pra ser mais aceito por eles, mas eu não sabia nem o que era rock direito, né? Então isso foi passando
ao longo dos anos, né? Aí você deixa a escola e acha que é o fim de tudo. E aí você entra no trabalho e o patrão persegue você. E quando não é o patrão, é o seu próprio colega de trabalho. Fora o fato de que, por muitas vezes na minha vida, em muitos momentos eu me sentia invisível mesmo, né? Inclusive na escola que eu estudava no ensino médio, teve um caso de um massacre numa escola aqui do Brasil. Teve casos recentes agora, né? Mas teve um caso lá pro ano de 2010, 2011, de um massacre na escola lá na época, numa escola aí de São Paulo, se não me engano. E como eu era um jovem muito isolado, eu ia de boné pra escola e tal, boné preto, aí eu vi que as pessoas não me aceitavam, comecei a me isolar mesmo, sentar sozinho no intervalo, né? Todo mundo tinha seu grupo. E ali eu sentei, fiquei só quieto, sério. A professora parou assim e falou, tá tudo bem aí? E meio assustada, né? Até porque fazia poucos dias que tinha ocorrido aquele atentado na escola e que o aluno, de certa forma, que fez aquele atentado parecia que tinha um certo problema social e tal. Então a professora me perguntou um pouco preocupado, falei, não, tá tudo bem e tal. Né? E então, cada um tem um espinho na carne, né? E eu sinto que no espinho na carne que eu tenho, essa questão da exclusão. Até hoje a gente percebe alguns tipos de exclusão, né? Então tem exclusões desde o âmbito profissional, que talvez você sofra, exclusões no âmbito da igreja, né? Muitas vezes a gente sofre. Por exemplo, eu dizer experiências próprias pelas igrejas, eu já passei no total da minha vida, não de denominação, né? Passei porque a denominação minha sempre foi adventista. Mas passei no meu total da minha vida por 3 igrejas adventistas. Não vou citar o nome aqui. Eu não quero também fazer desse vídeo algo de citação nem nada. Só para dizer o valor da experiência mesmo. Então eu já passei por experiências dentro da própria igreja, que era um ambiente que eu tinha que ser aceito. Né? Era um ambiente que, poxa, não, o Paulo não se dá bem com as pessoas na escola. Porque ele é um cara que ele é diferente. E os outros só querem saber de fazer coisa errada, de ficar com as menininhas. E o Paulo não é assim, então o Paulo é considerado um mongo, um cara meio que antiquado, que não se veste direito e tal, etc. E aí você pensa, não, então tá bom, então pelo menos no âmbito da igreja o Paulo vai encontrar pessoas iguais a ele, mas eu passei momentos assim dentro da própria igreja de muita exclusão, né? Dentro do próprio Clube de Desbravadores, que eu hoje não me identifico mais. E eu acredito que é por causa dessas experiências negativas que eu tive. Então, assim, jovens iam para social, não me chamavam. Eu me sentia sozinho. Eu voltava para casa depois do jantar e chorava. E ninguém me enxergava, eu me sentia invisível na igreja. Eu me sentia invisível mesmo. Né? É uma coisa muito triste para um jovem que nasceu na igreja passar por isso. Né? Então, assim, aí eu mudei de igreja, uma igreja que me acolheu muito bem, depois eu acabei, por questões logísticas, voltando para a minha outra igreja, e aí sentia que também não era muito bem aceito, e aí, em busca de aceitação, eu fiquei uma pessoa que ficava 2 anos em um lugar, e um ano em outro, depois ia 2 anos para o outro. Inclusive, uma das igrejas que eu passei, eu acho que eu passei 3 meses no máximo, e saí, entendeu? Então, eu digo isso porque pode ser experiência de muitos jovens hoje ainda. Por isso que eu sou uma pessoa que eu sou tímido sim de primeira, mas eu gosto muito de acolher as pessoas, né? Só não me façam de bobo, por favor, mas eu gosto de acolher. Principalmente aquelas pessoas que são excluídas, que são consideradas mais antiquadas. Tanto que os meus alunos favoritos na escola são os alunos autistas, os alunos que têm alguma dificuldade, né, no âmbito psicológico, talvez, e que eles são deixados mais de canto, né? Parece que o coração ele arde um pouco mais. Não que eu não ame os outros alunos, né? Mas você sente uma conexão muito maior com alunos desse tipo, que não são compreendidos até pelos colegas devido aos transtornos que eles enfrentam, e que não é culpa deles, né? E tem a questão também de, poxa, você frequenta a sua igreja e mas olha, quase não te chamam para pregar, né, na igreja que você frequenta. Tipo, raras vezes acontecem convites, enquanto nas igrejas de fora, se você não organizar sua agenda, você passa todos os sábados e domingos pregando por aí ou cantando.
né? A gente tem que fazer o controle, a gente fala, nossa, a gente é tão bem recebido nas igrejas que a gente vai pregar e cantar por aí, né? Aí quando a gente vai cantar na nossa própria casa, igreja local, então aí a pessoa não, desmarca com você, ou marca dois em cima de uma data, e fala, o painel de casa, vamos colocar esse aqui mesmo. Então eu já passei por muito disso aí, né? Muito dessas questões, isso me acompanhou muito na minha vida. E questões, chamou para cantar, troca o cantor de última hora, não te avisa de última hora, que você não mais vai solar o hino. Então isso é um pouquinho assim da minha carreira, né? E a gente até pensa assim, poxa, eu vi até uma frase esses dias de um filósofo falando que viver é sofrer, né? Viver é dor. E aí eu fico me perguntando, poxa, será que a vida do cristão acaba uma dor e começa outra? Versos como esse, que coloca que Jesus é digno porque foi morto, pelos sofrimentos que ele teve, isso me dá um bálsamo. Porque fala, há dignidade na dor. Quando você olha para a dor e para o sofrimento pela ótica celestial, há dignidade, porque cada dor e sofrimento, quando você se apega a Jesus, cada dor e sofrimento torna você melhor. Há profissionais da psicologia que discordam disso. Não, você está romantizando o sofrimento. Não, não é romantizando o sofrimento. É dizendo que Deus, ele, até mesmo no sofrimento, ele transforma uma coisa boa. É nisso que eu acredito. Então, enquanto a dignidade do mundo aí fora, nas mitologias, nos filmes, é alguma expressão de força e invencibilidade, nós nos encontramos a nossa dignidade em Deus quando nos sentimos fracos. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala que é quando eu estou fraco que eu estou de fato forte. Quando eu me sinto fraco, eu estou forte. Porque na minha fraqueza eu dependo de Deus. Por que Deus deixou só 300 de Gideão? Porque aqueles milhares de homens, se Deus agisse ali para derrotar os midianitas, o pessoal ia atribuir glória. Então, o que acontece? Deus ele coloca nós em posições certamente vulneráveis, para que quando acontece a ação de Deus na nossa vida, a gente não tem outra alternativa a não ser glorificar a Deus. Porque você olha para dentro de você e fala, poxa vida, eu por mim eu não conseguiria. Eu aprendi a ler no pré. No primeiro ano a professora gritava comigo. Eu sentia medo de aprender. E eu lidei com muitos professores tóxicos. Eu tinha medo de pedir para usar o banheiro. Entendeu? Então eu passei por muitos contextos de sofrimento, traições de amizades. Eu acredito que você aqui que me acompanha já passou por uma ou mais coisas do que eu estou citando aqui, coisas até além. Mas o sofrimento te lapida para ser um cristão, né? Se você é um excluído, Deus pode estar ensinando você a acolher os excluídos. Porque você sabe que você é um excluído. Então quando você vê alguém excluído, você se incomoda. Você fala, poxa, não, eu sei o que é isso. Esse mal se torna em bem. Esse ponto vulnerável se torna o seu ponto invencível. Porque você foi excluído por muito tempo na sua vida, mas isso não causou um efeito de que você se tornou um cara que exclui os outros também, um revoltado. Quando você está sob as mãos de Deus, você se torna um efeito contrário. Você é para as pessoas o que os outros não foram para você. E é isso que eu tenho sempre orado para Deus, né? Que eu me torne exatamente o contrário das maldades que fazem contra mim. Essa é a minha oração. Eu espero que seja a sua oração também. Foi bom bater esse papo com você. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e não se esqueça, o seu sofrimento, no final das contas, ele vai colaborar para a sua salvação. E na vida eterna você será grato por todos os meios que Deus usou para lapidar você, inclusive os sofrimentos. Até mais.